Vós, quando encontrardes os infiéis, cortai suas. Surata 47:4. Isso é mais sério do que a gente imagina. Essa imigração, esse povo muçulmano tomando a Europa é muito mais sério do que a gente imagina. Um estudo que saiu em 2017 aponta que até 2050, a população de muçulmanos triplicará até 2050. E eles analisaram 3 cenários. Isso natural, né? O aumento de muçulmanos de forma natural, a imigração, a migração por pessoas que vai trabalhar, que vai estudar, e também os refugiados que pedem asilo em países da Europa. Isso é incrível, esse avanço dessa migração justamente nesses países, tomando quase todo o mundo ali de forma sem levantar uma arma. Sem levantar uma arma, eles estão simplesmente conquistando os países. Isso mesmo. Estão colonizando os países sem levantar sequer uma arma. E isso ele já era dito pelo Muammar Gaddafi há quase 20 anos atrás. O Muammar Gaddafi, ele falava que essa imigração por causa do Bin Laden causaria um terror na Europa. Ele já pregava isso, que a invasão muçulmana aconteceria dessa forma. Nossa, é incrível. E nesse estudo que eu li, eu achei muito interessante que em todos os 3 cenários, inclusive na projeção 0, que é o quê? Se fecharem as fronteiras e não entrar nenhum refugiado e não entrar ninguém para trabalhar ou estudar, que seja muçulmano, né? Ainda assim a população vai aumentar muito. Por quê? Por conta da fertilidade. Porque eles fazem muitos filhos. Muitos homens, né? Muitos homens, muitos jovens muçulmanos. E a idade fértil, né? Muitas mulheres também. Então, nesse caso, ainda que se fechasse as fronteiras, eles continuariam se multiplicando. O que mostra esse estudo, esse é um estudo recente, porque já tem estudos mais antigos que mostram já que essa projeção até 2050. E esse é de 2017, mas acho que já está, né? Já é nova ainda. Né? Pode ser considerado. Esses estudos mostram que é irreversível. Tá? Não tem pra onde irreversível. E eu comecei com essa surata para mostrar a agressividade que o Corão mostra daqueles que são considerados infiéis. Que são quem? Principalmente os judeus. Odeiam os judeus. Odeiam. E os cristãos. Tá? E a gente aqui nesse vídeo tem o intuito de mostrar as diferenças entre o cristianismo e o Islã. São completamente antagônicos os dois. Exatamente. Então, por mais que possa ter algumas similaridades, né, mas são completamente diferentes e não vai ser discorrido nesse vídeo em si, né, mas é só para deixar isso claro aqui nesse vídeo. E também para deixar claro que a gente não está falando contra o muçulmano, a pessoa muçulmana, né? A gente está falando aqui, a gente está tentando trazer para vocês uma visão de o porquê que isso tudo está acontecendo, porquê que a Europa está sendo tomada por um povo, uma cultura completamente diferente, uma visão de mundo completamente diferente do que os europeus estão acostumados. E isso é proposital, porque os próprios países muçulmanos não aceitam esses refugiados. Somente a Europa. Isso é engraçado, né? E o interessante notarmos, e você está assistindo, você pode pesquisar, é que o país tem que se adaptar a essas pessoas, não essas pessoas às leis do país. Isso que é o mais incrível. Eles moldam uma cultura, eles destroem a cultura dos países. A Inglaterra tem cidades, bairros, na verdade, que já são controlados por muçulmanos. Não, tem o prefeito de Londres, ele já está no 3º mandato. E ele é muçulmano. Ele é de família de origem muçulmana. Isso mesmo. Então, assim, tem também um prefeito agora que saiu, né? Um outro prefeito de uma cidade muito importante também da Inglaterra, que se elegeu agora muçulmano. Então, assim, eles estão tomando lugares de poder. E você que está assistindo, está nesse vídeo aqui, por mais que você não tenha uma fé apurada, ou não tenha fé, entenda, isso é inquestionável, esse avanço muçulmano. E por mais que você não tenha uma religião, vai chegar um momento, e tudo indica que nós estaremos aqui ainda, que você terá que tomar você terá que escolher um lado. Isso é bem claro.
E a própria história da humanidade mostra isso. Você querendo ou não. Exatamente. Então a gente vê que é um avanço proposital dessas nações, porque não é aleatório. Vamos trazer aqueles coitados, né, tão sofridos. Você acha que é por acaso que essas guerras esporádicas, principalmente nesses países, para acontecer essa migração, aí vai pegando justamente essa margem da Europa ali, avançando. Era o berço do cristianismo, né? Exatamente. A mídia, ela tenta mostrar que é uma religião de paz, que as pessoas estão olhando com maus olhos, né, para o islamismo, e não é bem assim. Então, na verdade, existe aí uma orquestração. Aí sempre tem, mas os cristãos também nas cruzadas, tudo bem, cometeram atrocidades. Mas ou era o cristianismo, ou eram os muçulmanos, ou era o Islã. O que você vai fazer? E a gente vê o que o Islã faz nos países que eles têm maioria. Como eles informam, eles cortam as pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. Então a gente vê como que é os passivos cristãos e como são os mais, entre aspas, tradicionalistas ali, né? Até porque se você lê o Evangelho, você vê que Jesus não ensinou nada disso. É isso mesmo. Jesus ensinou a paz, amar o próximo acima de todas as coisas. Cristo não ensinou a gente a ser... Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. A gente ser, entre aspas, tolerante em certas partes não é ser covarde, mas é entender que cada um tem o seu tempo de conversão. E a gente ora para que as pessoas se convertam. Um assassino, uma pessoa que está na promiscuidade, a gente ora, a gente clama, porque cada um tem seu tempo. Ninguém veio aqui, ninguém se converteu vindo de limpeza, uma limpeza espiritual. Todo mundo veio de podridão, todo mundo veio de pecados, todo mundo veio de concupiscência na sua vida. Todo mundo então é fácil quando você se torna cristão falar, o cristão. Não, todo mundo tem seu tempo, a gente ora. E isso não quer dizer que a gente não vai definir nossos valores. É claro que nós deixamos avançar muita coisa, porque infelizmente estamos acordando muito tarde para certas questões. Infelizmente. E a igreja está com muitos erros, muitos defeitos, muita coisa errada, muito sincretismo dentro da igreja, muito paganismo dentro da igreja. Então, essas coisas todas acabam enfraquecendo o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Né? Que é aquele que vai fazer trabalho missionário, que tem desejo por resgatar as pessoas, desejo por salvar almas. Então, assim, as coisas estão enfraquecidas dentro do cristianismo, enquanto o Islã vem crescendo e aumentando. A quantidade de conversão também é muito grande, gente. A gente está falando aqui de pessoas que imigram para a Europa, pessoas que já nascem muçulmanas na Europa, mas a conversão também é importante de falar, porque também tem acontecido. A gente vê, infelizmente, né? A gente temos que fazer essa autocrítica. Infelizmente, a igreja ela tem defeitos, como nós também temos. Faz parte de um processo de amadurecimento da Bíblia, ainda mais aqui para o Brasil, que é recente essa tradução, é recente o protestantismo. Tem muitas pessoas que estão voltando ali, a questão católica, mas não vamos entrar também nessa questão. Mas é um amadurecimento, é um período de transição para muitas pessoas. Mas a gente sabe que isso já é também predito na Bíblia, que ia acontecer essa divisão, essas discordâncias. A própria palavra fala isso, não é porque A ou B ou C, não, é porque isso ia discorrer, o próprio Cristo fala disso. Nós temos que estar firmes na fé, porque tem igreja que está preocupada com a pessoa que estuda em casa, com a pessoa que está em família, porque fala que é desigrejado, porque não sei o que lá, porque está preocupado em abrir só mais igrejas, mas não está preocupado em evangelizar com o que tem. Então é diversos defeitos. É preciso fazer uma autocrítica. A própria base cristã é preciso fazer uma autocrítica. Porque eles têm nessa questão do mal, ele tem mesmo com essa divisão deles, dos xiitas, dos sunitas, eles têm uma unidade. Porque eles têm uma unidade que parece sólida, é só aparente, porque eles têm uma busca implacável, que é ultrapassar o número de cristãos e infiéis, porque eles sabem que isso será um sinal para eles, que o Salvador deles ali estará próximo.
Então a busca, por isso que tem, entre aspas, essa unidade, mas é só por cima, porque como diz Daniel, o ferro e o barro não vai se unir. A base cristã precisa ter um foco maior realmente de evangelização. Se você escutar um som aqui, é o carro dos churros, tá? Maravilhoso. Churro do Chaves. E essa questão, voltando para a questão, para não perder o foco, Quito, essa questão da imigração é proposital. É proposital. Né? E a quantidade de filhos que eles fazem também é preocupante, né? E aquela destruição do Ocidente, não, eu não quero ter filhos. As pessoas estão cada vez querendo ter menos filhos, o que faz com que uma população como a deles, que o objetivo é sempre ter mais filhos que não usam nenhum tipo de prevenção, porque é proibido, então eles vão aumentando a sua população cada vez mais, enquanto a gente vai diminuindo. Vão avançando, o objetivo deles está sendo concretizado. Isso. Que essa dominação ali, como o maior número de muçulmanos possíveis, de convertidos, de nascidos no Islã. Esse é o objetivo. E por mais que você pense, não, tô no Brasil, o Brasil é um país tranquilo, sim. Mas tudo começa fora, para depois vir de lá para cá. E o avanço já tá. Se vocês não sabem, no Brasil já são mais de 1,5 milhão, quase 1,5 milhão de muçulmanos. Nos Estados Unidos, 2 milhões e pouco, Isso se eu não me engano. O avanço também aqui é um avanço silencioso aqui na América também. As pessoas não percebem. Na América do Sul. E o que eu fico mais chateada é com o número de pessoas que defendem, as pessoas que não que defendem o Islã em si, mas que querem passar uma imagem de que é uma religião de paz, onde as mulheres têm direitos. E a gente não vai discorrer sobre isso nesse vídeo, porque o foco é a imigração, é esse avanço, mas no próximo vídeo, já vamos deixar um pouco desse spoiler, a gente vai falar um pouco da questão do muçulmano, da própria surata e dos hadith. A gente vai trazer pontos aqui importantíssimos e reveladores. Muito interessante. A questão que eles podem mentir, que está no próprio Alcorão, não sou eu que estou dizendo, vai ser as próprias palavras do Alcorão. A gente vai mostrar aqui algumas coisas que mostram o que eles podem fazer, como que eles agem, como eles devem agir com os infiéis, que eu citei uma surata aqui, 47:4, que deve ser é muito complicado, a cabeça dos infiéis. E na própria surata 10:68, eles falam que se você dizer que Cristo é filho de Alá, ou de Deus, isso é uma blasfêmia gravíssima. Porque eles não consideram Cristo como filho de Deus, sim como um profeta comum, né? Um profeta de Deus. Já nessas diferenças já mostra que é água e óleo. É água e óleo. E é interessante que eles não entendem Cristo como filho de Deus e os judeus também não entendem Cristo como filho de Deus. Então a gente já vê quase um casamento, né? Entre os judeus e os muçulmanos. Né? Bem interessante. Então é importante notar que tanto os judeus como os muçulmanos esperam o seu Salvador. Os judeus esperam de carne e osso, de descendência. Mas os judeus já não têm essa descendência documental. Não existe mais. Depois da queda do ano 70 ali do Império Romano, os judeus perderam. Perderam. Não tem mais escritos nenhum, não tem. Tanto é que se perguntar lá na Israel, eles não têm. Então eles falam que eles vão saber quando for o Mashiach deles. Quando for o Mashiach. Quando for o verdadeiro deles. Eles vão saber. Salvador. Eles vão saber. É aí que vai vir o engano. Que, como Cristo disse. Até se não fosse pelos eleitos, né, aqueles dias não seriam abreviados. Exatamente. Olha o tamanho do engano que vai vir com esse homem. Então, essa questão do Islã, essa questão dessa crescente do Islã em todo o mundo, mas principalmente agora, focado agora, nesse momento, na Europa, isso não quer dizer que vem pra cá. Tá tudo muito interligado, gente. Tudo interligado. Tudo muito interligado. Com o fim dos tempos. É a cobra se enrolando ao redor do mundo para concretizar o seu plano. Por isso que não é só falar sobre a invasão da Europa, sobre a colonização, porque praticamente está sendo uma colonização silenciosa, sem armas, né? Sem guerra, mas ali, cultural, começando ali, né?
Então, assim, é importante a gente falar sobre isso porque não é só isso. Não é só isso. É algo que vai além disso. É muito maior do que nós imaginamos. É muito maior. E a gente vê essa destruição da Europa aos poucos, né? Claro que agora está mais evidente com essa questão da imigração, mas a França, com a sua Revolução Francesa, que praticamente dizimou o cristianismo, né? A Inglaterra... Países que eram protestantes, que eram, né, fiéis, fervorosos no Evangelho. E hoje... Isso mesmo. E não adianta falar, por mais que os mais tradicionalistas, entre aspas, assim, os católicos falam, não, aconteceu isso com a igreja porque pela liberdade que o protestantismo... Não. Nós jogando a culpa, no protestantismo. Isso tá assim, é só ver o padre de hoje. É só ver o catolicismo de hoje, que tudo pode, tudo cede, tudo faz. É só você ler um Pai Nosso que pronto, acabou. Você tá perdoado. Né? Então, se nós formos entrar nesses pormenores... Exatamente. Então, nós estamos perdendo essa batalha justamente por não seguirmos a palavra da Bíblia. A Bíblia como única regra de fé. Se nós seguíssemos a Bíblia como regra de fé, olhando nosso coração, vendo nossas atitudes, nós não estaríamos nessa situação. Não estaríamos, com certeza não. E é interessante a gente falar também sobre uma onda de defesa do Islã pelo esquerdismo. Onde já se viu? Defendendo países altamente religiosos, altamente assim, perigosos, como são os países de maioria muçulmana. Uhum. É isso mesmo. Então, assim, eles não gostam de gays, eles não gostam de feministas, eles não gostam. Então, e essas pessoas defendem. Porque não compreende. Não compreende. E mais uma vez citando a surata que eu falei no início do vídeo, é justamente para mostrar o modus operandi deles. Que é Isso basta uma pesquisa também rápida, que a gente vai ver que é sempre esse modus operandi. E a gente vê esse link com Apocalipse 24. Mas assim, como que você vê essa questão do comunismo com essa questão do Islã? Por que tem a ver? Por que tem a ver? Porque o comunismo é o trampolim pro Islã. É o famoso quebra-gelo ali. É o carro que passa ali por cima do Ocidente para destruir essa base, para preparar... Para que eles venham com a solução. Isso mesmo. Como assim? Porque muitas pessoas que são tradicionais, mas não têm uma religião, mas são tradicionais. Tem pessoas que não gostam desse caos, dessa bagunça, de toda essa zona. E vê um cristianismo ameno, que é uma religião de paz, de verdadeira paz, é o cristianismo. Vê no Islã algo que realmente possa avançar contra essas ideologias. Vê algo mais concreto, algo mais rigoroso de avanço contra para acabar, né, com esse progressismo, com essa bagunça. Isso mesmo. Então, é o mal usando o próprio mal para atingir esse objetivo. E no fim das contas, quem vai pagar o pato é quem? Quem vai? Quem vai? Os cristãos. Porque quando surgir esse falso, né, o anticristo, e depois ali de quebrar o período ali de paz, eles vão avançar contra tudo que é considerado ali adoração ao Altíssimo. Nossa, até engasguei. Ao Altíssimo. Ao Criador. Ao Criador. A Deus. Não tem problema. Cara, eu vou enrolar a língua agora, hein? Nossa! Acho que não é melhor cortar, não. Deixa assim, porque é engraçado. Mas é tudo que tem adoração ao Criador, e eles vão destruir. E até tem uma passagem, eu só vou citar, não vou falar o versículo, porque no próximo vídeo a gente vai explorar com mais... Ele fica dando spoiler do próximo vídeo. Não, Meu Deus do céu. Pra vocês assistirem, porque esse vídeo tá interessante, o próximo vídeo vai ficar mais interessante ainda, pode ter certeza. Não fica dando spoiler, porque tem um versículo na Bíblia que fala que eles vão estar fazendo esses sacrifícios achando que é um culto a Deus. Sim. Olha os links, a gente vai deixando esses links pra gente ver que tá tudo interligado, que não tem uma dissociação. É tudo interligado. É só vocês verem como o mal tá operando, gente.
O mal está operando. Como Está o mal tá operando operando. muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. E a gente precisa prestar atenção, estar atento, despertar para essas coisas, porque as coisas estão, ó, voando. E tem muita gente que tá aqui, ó, curtindo a vida. A guerra lá na Ucrânia e desses países não é por acaso. É para imprimir mais dinheiro. Quanto mais dinheiro imprimir, mais inflação, para destruir a moeda. Tudo é uma orquestração. Tudo é uma preparação. Não um trabalho, um projetinho aí, né? Projetinho do mal. É enorme. É só lendo o versículo aqui, só o comecinho do Apocalipse 24, que diz: Vi tronos e que se assentaram aqueles a quem haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas do que foram É só a gente ver o modus operandi. Só tem uma, porque muitos podem pensar, não, mas eu acho que é a igreja romana. A igreja romana não. Não. É só a gente ver quem faz isso. Constantemente, como ato, tá até na surata, que a gente vai ler no próximo vídeo. Olha aí, ó, tá vendo? De novo. Não sabe trabalhar, gente, não sabe. Precisa ensinar. Mas, por mais que a gente estejamos rindo aqui, é muito sério, é um avanço, assim, a palavra diz que serão dias terríveis como nunca houve na história do mundo, gente. Vocês têm noção do terror de você imaginar algo aqui na sua garganta e você ter que provar sua fé, manter a sua fé até o fim? O próprio pai vai trair o filho vai trair o pai, vai ser ali uma como se diz? Eu esqueci a palavra que fala, né? Não é dedurar, né? Mas de entregar, né? Eu esqueci o nome da palavra, mas de entregar o próximo ali, justamente, como vai se apertar, né? Muitos falam até também assim, já, só abrindo um parênteses aqui, falam, não, vai ser uma máquina isso, gente. O próprio Apocalipse fala em 18, Apocalipse 13, 18, que fala que vai ser um número de um homem. É um homem, não é uma máquina. Tá bem claro nas escrituras. É um homem. Claro. Não que a inteligência artificial não vai ser usada para controlar ali a questão financeira. E isso tá bem. Nossa, tá mais do que claro isso. Mais do que claro. A pessoa que nega isso, gente, é só você ver qual foi a última vez que você pegou dinheiro físico na mão. Tá bem claro isso. Imagina esse homem com esse poder dado das nações para ele. E o Drex tá vindo aí, viu? Então é só a gente ver esse avanço. É um número de um homem. Ele vai ter o controle. Lógico que a inteligência artificial vai ser usada. Essa inteligência artificial, ela já está fazendo essa leitura nossa faz muitos anos. Do que você gosta, do que você assiste, do que você pesquisa na internet. Só colhendo seus dados para ser usado contra você. Para te surpreender. Por isso que é um engano. A gente tem que entender que é um ser que vai possuir esse homem, que é o mais astuto. O Criador diz em Gênesis, o Criador diz, é o ser mais astuto que todos os animais. É um ser celestial, gente. Não é um ser qualquer. As pessoas subestimam, né? As pessoas subestimam o fim dos tempos, né? Na realidade. Também. Todo mundo fala, Jesus está voltando, E todo mundo fala, mas isso daí eu ouço desde quando eu era criança. Desde quando eu era criança, mas todo dia falam que Jesus está voltando. Mas os sinais estão mais claros do que nunca. Dores de parto, né? Cada vez ficando mais forte. E todo dia é o último dia para alguém. A gente tem que entender isso, porque a Bíblia fala que todo dia é o último dia para alguém. Se você morrer hoje, você já está no fim dos tempos. É o fim dos tempos. Já acabou para você. E quando fala anticristo, todo aquele que é contra as escrituras é um anticristo. Tá? Os Césares, né, os imperadores que foram contra as escrituras, que perseguiram os cristãos, são anticristos. Mas vai ter o final, o último anticristo. Tá? Isso aí, só para explicar essa forma, esse título. Tá? Espero que a gente não tenha fugido muito do assunto. Não, acho que a gente conseguiu abordar essa questão da imigração, mas por que essa imigração? Para resumir, né? Por que essa imigração? Por que esse aumento, esse crescimento dessa natalidade dos muçulmanos, né? Dos muçulmanos, esse crescimento do Islã, esse crescimento de convertidos, esse crescimento de população muçulmana no mundo, né? Não é aleatório, não é por acaso
Não é uma coisa que, nossa, como aconteceu isso? Não é, gente. É uma orquestração, é só você ver os políticos. E é triste, gente. Vamos orar pela Europa. Vamos orar por eles. A Europa precisa novamente ser evangelizada. Ser evangelizada. Trabalhos missionários precisa ser feito na Europa. É, de novo, voltar atrás e evangelizar novamente a Europa. É isso mesmo. Porque, por mais que a gente olhe assim, os europeus, né, metidos e tal. Não, mas foi muito por causa ali deles, que hoje nós temos de antepassados, o Evangelho. que nós temos hoje a Bíblia. Exatamente. Então, hoje eles estão precisando de nós. Né? Então, que nós oremos, como também os judeus, também como os árabes, os muçulmanos, orem por eles. Orem. Porque são pessoas que precisam e são nossos irmãos. É isso. E nós oramos para que eles possam também ser convertidos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, hein? Se você gostou do vídeo, deixa o seu likeão, seu curtir. Se você gostou, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau. Falou.